Vamos começar aí com a Alice. A Alice são 3 aulas. Aí. Então, a gente vai trabalhar em Alice daqui, né, onde começa o texto, até aqui. Essa parte todinha. Então, só que hoje a gente vai até aqui, hoje. Aí a próxima aula é daqui até aqui e depois é daqui para frente até finalizar. Tá ok? Eu vou ler o texto todo para vocês, só que a gente só vai trabalhar esse primeiro parágrafo aqui de cima. Tá ok? Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversation? So she was considering in her own mind, as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid, whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking up the daisies. When suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. Então isso aí vai ser o texto todinho que a gente vai estudar, né? Alice in the Wonderland. Então aqui, né, nós temos The Seven Wonders, Wonderland. Então nós temos The Seven Wonders of the World. Nós temos The Colosseum, The Great Wall of China, The Taj Mahal, Machu Picchu, Petra, enfim, nós temos aqui The Seven Wonders. Já dá para ter uma ideia, né? The Seven Wonders. Então lá o texto está falando de Wonderland. O que é land? Land é isso aqui, ó. Aqui de dia a gente olha ali, land. O pai tem uma land, 1.000 hectares. Lá no Equador, land. Uma terra. Então nós temos também The Wonder Woman. Wonder Woman. Né? Dá para ter ideia já o que é Wonder, né? Wonder. Wonder. Wonder Woman, a mulher maravilha. Wonderland seria a terra das maravilhas, né? Eles traduziram o país, né? Alice no País das Maravilhas. Alice in the Wonderland. Então seria na terra das maravilhas, né? Aqui vocês vão reconhecer algumas palavras de Gênesis, né? Beginning, was, get, se eu não me engano, a gente já viu também. Mas então aqui nós temos o nome dela, né? Alice was. Was é o quê? Passado. Não estou dizendo que vocês vão pegar. Past. Então, Alice was beginning. Quando nós vemos esse final, ing, o que significa? Significa que está acontecendo. Agora ou estava acontecendo. Nós estamos falando do momento em que aquilo estava em andamento. Então, Alice was beginning está falando de um momento em que Alice estava beginning a fazer alguma coisa, né? Então, nós temos aqui que beginning, nós temos aqui um sinônimo de beginning, start. Então, você start the engine, o motor do carro, né? Você liga quando você... A moto tem o start no botão e tem o start no pé, algumas, né? Então, start tem a ver com o começo. Nós vimos lá em Gênesis. In the beginning, God created the heavens and the earth. Então, in the beginning, no começo, né? Mas aqui não significa começo. Aqui é o significado da palavra mesmo, acompanhando o ing. Que o que significa isso? Alice was beginning. Ela estava começando. To get. To get. O que é get? Get é uma das palavras com mais significados em inglês e depende do contexto. Se eu falo, né, para você, se eu quero dizer para você pegar esse controle, por exemplo,
Eu posso falar, can you get the remote, please? Can you get? Aí você vem, get é pegar. Se eu falo, tu entendeu? Do you understand? Do you get it? Do you get it? Então, o get aí já seria entender. Mas aqui no nosso texto, o to get, deixa eu até mudar de slide, very tired. Esse cara aqui, ele tá very tired. Ele correu tanto, tanto, tanto que ele ficou tired, sem força ali, cansado. Então, quando o texto fala que Alice was beginning to get, esse to get, ela estava começando, esse to get aqui a gente diria a ficar. A ficar. Very. O que é very? Por exemplo, eu posso dizer para minha esposa, né? I love you. Estou dizendo para ela, né? Eu te amo. Agora, se eu digo para ela, I love you very much. Estou dizendo que é muito, né? Se eu digo thank you, eu estou agradecendo. Agora, simplesmente dizendo obrigado. Agora, se eu digo thank you very much, muito obrigado. Então, esse very, ele dá esse sentido de muito, então. Então, Alice was beginning to get very tired. Alice estava começando a ficar muito cansada. Agora, esse tired aqui, a gente pode entender ele no sentido literal de cansado, ou nós podemos entender ele num sentido mais subjetivo, que eu creio que é o sentido do texto mesmo. Peguei a caneta errada aqui. Que seria entediado escreve com I ou boring? É com I, né? Com I. Ainda bem que eu sou professor de inglês, né? De português, né? Então, seria mais esse sentido assim, ó, de estar entediada. Ela estava começando a ficar muito entediada. Muito, porque cansada, o sentido dessa palavra aqui literal é cansado. I'm tired. Eu estou cansado. Tired. Mas a gente vai ver do que ela estava cansada. Ela não estava cansada de correr, nem de trabalhar, nem de nada. Então, no português também a gente usa muito isso. Por exemplo, está acontecendo uma situação chata, aí você fala, rapaz, já estou cansado disso. Quer dizer que você já está exausto, mas não fisicamente, você mentalmente, você está já no seu limite. Você já se entediou com aquilo ali. Então, esse sentido esse tired aqui, do cara aqui, é o sentido literal. Quando você está trabalhando muito, ou correndo, ou fazendo alguma coisa física, e você fica cansado. Mas no nosso texto, nós vamos ver que é um sentido mais subjetivo. De que ela estava cansada? Of. Então, o of é o que? Vocês lembram? Seria o nosso de. Of sitting by her sister. Né? Aqui, sitting. O que é sitting? É essa posição que o garotinho está aqui. Ó. Agora, I am sitting. Eu vou stand up. Aí eu digo I'm standing. Quando a gente está falando de uma posição que a gente está e tal, a gente usa esse final também. Vocês estão sitting down. O que é down? Vocês estão sentados. Sitting. I am standing. Eu estou em pé. Então, now I'm sitting. Então, ela estava cansada de quê? De só de ficar ali sentada. By her sister. By her sister. By também tem muitos usos. Eu não vou nem usar significados, mas usos. By aqui quer dizer isso aqui, ó. By her. Por exemplo, a mãe is sitting by your side. Ela está sentada do seu lado. Então, quer dizer by, quer dizer que estava pertinho ali, do lado, enfim. By sitting by, of sitting by her
sister on the bank. Então aqui o que que é her? Você lembra como é que fala ela em inglês? She, né? She. Agora se eu quero falar dela, her. Como é que eu falo o carro dela? Her car. Her car. O carro dela. Her car. Essa palavrinha aqui mesmo que a gente tem aqui, ó. Her car. Se eu estou dizendo her sister, o que que eu estou dizendo? Por exemplo, eu tenho brothers, eu não tenho sisters. Eu não tenho irmãs. Então, I have my mom, my dad and two brothers. Eu tenho minha mãe, meu pai e dois irmãos. But I have no sisters. I have no sister. You have a sister. You have a sister. Você tem uma irmã, que ela vem até trazer a Rebeca. Tá? Pronto, então aí já pegou. Então, her sister, tá falando da sister de quem? Da Alice. Então, ela was getting very tired of sitting by her sister, by é ali, né, do ladinho dela ali. By her sister on the bank. Então aqui vocês lembram lá que a gente tem in, on, at para falar de local e de tempo. E a gente também usa para falar assim, por exemplo, lembra aquele dia se eu colocar aqui dentro é in, aqui dentro da caixa, né? Se eu coloco aqui in, se eu pego e coloco só assim on, tá na superfície é on. Seja aqui, seja na parede, se eu colocar aqui on the wall, on the table, ok? On the floor. Enfim, se tá na superfície é on. A gente senta on the chair. Mas elas estavam sitting on the bank. Agora aqui, bank não é isso aqui, tá? O nome disso aqui não é bank. Isso aqui não é bank. Isso aqui é bench. Bench. Se você ver um banco desse, é bench. Bank, do jeito que está escrito ali, é o bank, tipo lá o local que você vai para sacar dinheiro. Mas, mas esse bank aqui, ele está se referindo mais a tipo uma espécie de um morrinho no chão. Elas não estavam num banco, elas estavam tipo num morrinho, tipo num barranquinho assim. Vocês já viram a expressão, o navio encalhou num banco de areia? É mais ou menos aquilo ali. Um banco, mas não no sentido de ser um banco, uma cadeira, um negócio. Mas sim um morrinho, um local elevado no chão. E elas estavam exatamente desse jeito aqui. Ó. Então aqui nós temos Alice e aqui a irmã dela. Tá ok? Essa aqui é a Alice e essa é a sister dela. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank. Então aqui a gente já vê que esse tired aqui não é de cansado mesmo, porque ela estava sentada, então ela não estava cansada ali. É mais para entediado, certo? Então, Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank. Deu de entender essa frase aí, essa primeira parte aí toda? Alguma palavra aí precisa de mais explicação? Her sister. Her sister? Aqui? Her sister. Então, esse, por exemplo... Essa tem duplo sentido? Qual? Essa her sister. Her sister? O her aqui vai ser dela. Ou então, da sua irmã ou da irmã dela. Que no inglês eles não têm essa confusão, né? De sua irmã.
Por exemplo, às vezes eu estou falando, usando a expressão em português sua irmã, mas eu não estou falando da sua irmã, estou falando da irmã dela. Por exemplo, a Júcia estava conversando e tal, aí eu vou usar a expressão a irmã dela. Mas aí a sua irmã, de repente, começou a brigar com ela. Mas a sua irmã está se referindo à irmã dela ou à tua? Não, e a irmã dela. Então o inglês tem essa vantagem de não ter essa confusão, esse duplo sentido, de sua. Sempre vai ser dela. Ali no caso é por causa da posição Sim, das palavras. porque no inglês sempre vem diferente do português, é a ordem. Certinho? Sim. Vocês que vão ler. Aqui é nós agora. Fica calado, hein? Vai lá, começando com você. Lê. Vai. Lê aí. Alice was beginning to get very tired of sitting by the sissy on the bank. Vai. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bed. Uhum. Alice was beginning no again very tired of sitting by sis mais ou menos isso? Uhum. By his sister on the bike. Uhum. Alice was the beginning to get very tired of sitting by her sister on the back. Uhum. I said, and you also said, I sitting Uhum. with her sister Uhum. on the bank. Muito bem. And of having nothing to do. And of having nothing to do. Então ela estava cansada de ficar sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. O and a gente usa para adicionar, né, as coisas. Lembra aquele dia eu falei, eu como arroz, and feijão, and carne, pá, pá, pá. Então, and of having. O que é having? Aqui ele tem um sentido mesmo normal do have. Ele só usa esse ing aí por uma questão gramatical aí, mas ela tem o mesmo sentido do have, que é ter. Nothing to do. Então ela estava cansada de quê? Sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Então nós temos aqui, né, dois cômodos. Esse cômodo aqui has nothing. Então já dá de saber o que é nothing, né? Esse aqui tem everything. Everything. Esse aqui tem tudo. Tem tudo, everything. Esse aqui não tem nada, nothing. Então, and of having nothing to do. O que é o to do? O que é do? Fazer. Então, no inglês, por exemplo, a gente tem aqui faz. You do your homework. Você faz o seu dever de casa. Para a gente ter o sentido do português, desse sentido do dicionário, que agora me foge a memória, é o lexical, né, que fala. Por exemplo, no dicionário não vai vir faz, vai vir fazer, andar, comer, falar. Tem que ter o to. É to do que faz virar fazer. To walk, andar. Falar, talk. Como é que fica falar? To talk. Então, aqui to do é fazer. Então, Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. E de não ter nada para fazer. And of having. And of having. Então, e de não
ter. E de ter não, então aqui seria ao contrário, né? Aqui se você for olhar do jeito que escreve. Mas em português ficaria e de não ter nada para fazer. And of having nothing to do. Então, Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Então, era disso que ela estava cansada, de estar sentada e de não ter nada para. Então, isso é mais cansado ou entediado? Entediado. Vamos voltar aqui rapidinho no texto. Ó. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversation? Então, nós já vimos aqui, Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bench and of having nothing to do. Once or twice, once, or twice. Então, aqui voltando aqui. Como é que a gente fala uma vez em inglês? A gente pode falar one time. Tá falhando até. One time. Ou a gente fala once. O que é mais normal? Once. Duas vezes. Twice. Eu posso falar também two times. Mas o mais normal é twice. Do 3 para frente, sim, vai ser three times. Three times, tá ok? Então, once or twice. O que aconteceu once or twice? She peeped into the book her sister was reading. O que é peeped? É o que essa moça aqui está fazendo. Ela estava lá e ela deu uma... Como é que a gente chamaria isso? Uma espiadinha. Então, once or twice she had peeped into the book her sister was reading. Então, a sister dela estava com um book. Isso aqui é um book. Ó. A sister dela estava com um book e ela estava reading, lendo, reading. Então, once or twice, she. Quem é she? She é Alice. Alice. Alice é she. Her sister, a irmã dela. Então, she peeped into the book. Into, lembra que a gente falou in? Aqui eu posso falar in ou into. Into the box. Into the box. Então, into the book, quer dizer que a irmã dela estava com o livro aberto e ela deu uma olhadinha dentro do livro. Ela olhou mesmo no livro. Só que aqui esse peeped, ele não é só olhar. É como se ela tivesse olhado disfarçadamente ali, tipo como se fosse um espiar mesmo. Ela deu once or twice, ela deu uma espiadinha lá. She peeped into the book. Então, nós já pegamos into e book, né? O book todo mundo já sabe, né? Que é isso aqui, ó. Book. Her sister, também já tá. Was, passado, né? Reading. A palavra aqui é read. Read. Ler, né? Read. Ler. Reading quer dizer que está acontecendo agora ou estava acontecendo no momento lá, que é aqui. Tempo.
Então, once or twice she peeped into the book her sister was reading. Reading. A cesta dela aqui, ó, reading, lendo, e ela deu uma espiadinha quantas vezes? Uma ou duas, once or twice. Or, aqui também, esse or é o nosso ou, or, once or twice, she had peeped into the book her sister was reading. Reading. O que é reading? Os dois garotinhos aqui, não, a garotinha e o garotinho, eles estão reading, lendo, reading. É. Então vamos lá. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice, she peeped into the book her sister was reading. E o que mais que a gente tem? But it had no pictures or conversations in it. Quem lembra aí o que é it? Aqui o it se refere a quê aqui? It e it. Vocês lembram que eu falei, se, por exemplo, eu cito aqui o telefone. I bought this phone last year. I really like it. I bought this phone last year. Eu comprei esse telefone ano passado. I really like it. Eu gosto muito dele. Tá, o it tá sendo usado para falar de quê? Do celular. Então, aqui, nós estamos falando de quê? Do book. Então, o it se refere a quê? O que não tinha? Pictures nem conversations. O que não tinha pictures nem conversations? O book. But seria o nosso mais. Você usa ali, não sei o que lá, mas eu não gosto disso. Mas você usa para contrastar. Então, a irmã da Alice estava lendo um livro, ela deu uma espiada 2 ou 3 vezes no livro que a irmã dela estava lendo, mas o livro had no pictures or conversations. O que é had? Had é o passado de have. Lembra? I have a car. Eu tenho um carro. Se eu não tenho mais, como é que eu falo? I had a car. Ou seja, eu tinha, eu não tenho mais. I had a car. Então, o que é que o livro não tinha? Ele não tinha nem pictures, nem conversations. Então, o livro estava igualzinho esse daqui, ó. Era um livro em branco. Então, a irmã dela estava lendo. Ela espiou 1 ou 2 vezes, mas ele não tinha nem pictures or conversations in it. Então, aqui nós temos o it aqui, que é se referindo ao livro, e aqui também é se referindo ao livro. In it. Aqui, lembra que lá on the bank, porque na superfície. In it, porque quando a gente pega um livro e a gente abre assim ele, e eu pego esse controle, eu coloquei ele on ou in. Eu coloquei ele no caderno ou dentro do caderno. A ideia é dentro, né? Dentro. Então, esse livro que a irmã da Alice estava lendo, ele não tinha nem pictures, nem conversations. Então, ele não tinha nem pictures. Isso aqui são pictures, ó. Pictures. Pictures pode ser fotografia, pode ser desenho, pode ser um quadro na parede. Pictures. Nesse caso aqui, seria isso aqui. Isso aqui a gente chamaria em português de quê? De figuras, né? Alguma coisa assim. Então, ele não tinha nem pictures, nem conversations. O que é conversation? Isso aí, ó. It's a conversation on WhatsApp. Isso aqui é uma conversa que eu estava tendo com esse meu amigo lá de Boston. Isso aqui é uma conversation que a gente teve.
Então, but it had no pictures or conversations in it. What is the use of a book? Thought Alice. Então, what, vocês lembram como é que a gente usa o what? What's your name? What's your name? Então, aí seria o que, né? What's your name? Qual é o seu nome, né? It's not what I think. Não é o que eu penso, ele pode ser o que também. Aqui nesse caso, what is the use? The use. Esse what is aqui, what is, se a gente fosse traduzir, ele seria tipo, qual é? Qual é? The use of a book. Ou então, a gente poderia dizer assim, qual é o uso de um livro? Thought Alice. Ou então, para que serve? Né? Para que serve seria uma forma mais natural, né, da gente falar em português. Para que serve? What is the use? What is the use? Para que serve? What is the use? Qual é o uso, né, que se faz? De quê? Of a book. Thought Alice. Thought. Isso aqui é o thought desse cara. Quando aparece lá no desenho, né, que aparece essa nuvenzinha com as coisas dentro ali, é o que o cara tá pensando. Então, thought seria pensamento. Pensamento. Então, pensamento ou pensou. Tudo no passado. Então, what is the use of a book? What is the use? Isso aqui tudinho, a gente em português diria, para que serve? A book. A book. Thought Alice. Então, para que serve um livro? Pensou Alice. What is the use of a book? Thought Alice. What is the use of a book? Thought Alice. Para que serve um livro? Pensou Alice. What is the use of a book? Thought Alice. Without pictures or conversations. Então a gente já viu o que é pictures e a gente já viu o que são conversations. O que é without? Without. A palavra aqui nós temos, ela é dividida em duas aqui, ó. With é uma palavra, out é outra. Por exemplo, se eu levanto aqui e pego na mão da Justa e vou lá para fora com ela, eu estou indo with her, com ela, with. Esse with, aqui, ó, daqui para trás, ó, daqui para trás, with seria o nosso com. With. Without. Lembra o que é out? Nós temos, ó, por exemplo, tá in e eu vou tirar ele. I'll take it out. In, out. Lembra que a gente falou aquele dia de indoors e outdoors? Dentro, fora. Tem até a caminhonete, né? 200 outdoor. Quer dizer que é fora mesmo, do lado de fora. Então, without, se with é com, without seria sem. Without pictures or conversation. Sem pictures. O que são pictures? Isso aqui, ó. Sem pictures e sem conversations. Ok? Então, é até aí que a gente vai nessa aula de hoje. Deixa eu voltar lá para o começo agora. Vamos ler o texto de novo. Alice in Wonderland. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book,
her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book? Thought Alice, without pictures or conversations. Deixa eu tentar fazer aqui com as imagens aqui. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank. Once or twice, pulei aqui, né? And of having nothing to do. Nothing to do. Once or twice, she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book? Thought Alice, without pictures or conversations. Ok? Hora das dúvidas.